Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos por aqui, né? Agora, com essa situação toda de pandemia, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é a gente se isolar um pouco desse nosso convívio social, da nossa sala de aula, e ficar agora na nossa sala de aula virtual. E a gente vai continuar interagindo da mesma forma nos nossos fóruns, nas explicações do conteúdo, e a gente vai dar continuidade e vai dar tudo certo. Vocês vão ver que a metodologia de ensino vai continuar e a gente vai aprender o conteúdo de maneira muito clara. A gente vai estar presente durante os nossos horários de aula lá nos fóruns, a gente pode tirar todas as dúvidas. E eu resolvi gravar esse vídeo com a apresentação para vocês não se sentirem perdidos em algum momento. E mesmo se sentindo perdidos, deficientes em alguma coisa, lá durante o fórum a gente vai ter uns questionamentos e é só tirar as dúvidas sem problema nenhum. Então, gente, nós já encerramos a parte de virologia, encerramos todos aqueles do conteúdo de vírus, como é que acontecia, como é que era o mecanismo de reprodução, de patogênese, e aí agora nós vamos entrar num novo assunto relacionado à microbiologia, que é a bacteriologia. A bacteriologia, gente, se vocês repararem lá no sistema de vocês, eu dividi esse tema em 3 aulas, digamos assim, está no portal acadêmico de vocês, onde o primeiro é esse que a gente vai trabalhar agora, características gerais e ecologia das bactérias, o segundo eu falei de reprodução, e a terceira a parte de patogenia. Para a aula que a gente vai ter agora, a gente vai trabalhar essa parte de bacteriologia, características gerais e ecologia. Para o vídeo não ficar muito pesado, gente, eu acabei dividindo essa nossa aula de hoje, vocês vão ver, em 2 partes. Então agora, no comecinho, eu vou passar para vocês características gerais das bactérias, onde a gente encontra a característica delas, e depois, aí eu vou parar essa apresentação, e depois eu vou começar uma outra e vou colocar para vocês, terminando essa aula de hoje. Tá? Então vamos começar aí. Então, gente, quando a gente fala de bacteriologia, a gente está estudando agora uma ciência, como a gente viu lá em virologia, responsável por estudar, elucidar tudo relacionado às bactérias. Então toda a parte de morfologia, bioquímica, estrutura, reprodução, patogenia, tudo tem a ver com a bacteriologia. E quando eu falo de bactérias, eles são um grupo de micro-organismos que a gente pode encontrar numa ampla variedade de ambientes, de temperaturas diferenciadas, e diferente lá dos vírus, você vai encontrar eles em diferentes estruturas, em diferentes locais, da formativa deles. E a gente vai encontrar também esses micro-organismos que são tanto benéficos para a saúde, claro que tem os patogênicos, tem os deteriorantes, a gente vai encontrar uma variedade de bactérias com variedades tipos de importância sobre elas. Aqui nessas 3 figuras, vocês podem observar, na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre elas. Essas 3 aqui, se eu estiver marcando aqui, tá vendo? Ó, são grupos de bactérias, essas aqui são as cocos, a gente vai ver isso daqui a pouco. Nós temos aqui as bacilos, bactérias do tipo bacilos, repara como é que ela é mais compridinha. E essas aqui são as espiroquetas, que ela tem um formato mais como se fosse uma espiral de um caderno, de uma vírgula. Então vocês vão ver daqui a pouco que elas têm características e morfologias diferenciadas que a gente consegue classificar muito bem. As bactérias, gente, relatam que elas existem há mais de 3,5 bilhões de anos. Elas foram mais fáceis de ser visualizadas quando comparadas com os vírus, porque apesar de serem micro-organismos muito pequenos também, de serem simples, também só podem ser visualizadas no microscópio, mas com o microscópio simples a gente já consegue identificar. Não precisava do microscópio eletrônico. A microscopia eletrônica veio para ajudar, na verdade, né? Mas a gente já consegue observar muito bem a característica desses micro-organismos. E como eles têm uma estrutura muito simples, a gente vai ver ao longo das aulas, a gente pode encontrar esses micro-organismos em tudo quanto é ambiente, tudo muito bem distribuído. Por exemplo, quando a gente fala do Mar Morto, o Mar Morto, pela concentração elevada de sal, é impossível, né, ter uma chance de vida lá. Mas lá você encontra bactérias. Então, mesmo assim, a gente encontra bactérias em uma ampla variedade de ambientes. Mar, água doce, no solo, dentro dos seres vivos. Então, a gente sempre vai encontrar esse grupo de organismos. E falando um pouquinho da importância delas, por que a gente trabalha, por que a bacteriologia cresce absurdamente?
Porque quando eu falo de bactérias, é claro que tem aquelas, né, que são as patogênicas, que são as causadoras de doença. Então, são essas daqui, ó, agentes que provocam doenças. Essas daí, para a gente que é da área da saúde, a gente estuda muito, tanto que a gente vai ter uma aula só sobre patogenia, mecanismo de ação, que a gente acaba mesmo trabalhando sobre essa. Mas a gente também tem, ó, na decomposição da matéria orgânica morta. O que eu estou querendo dizer isso? Eu não sei se alguém aqui da sala já teve a curiosidade, já teve, né, já conseguiu conhecer uma estação de tratamento de esgoto, de água. Lá a gente tem tanques aeróbicos e anaeróbicos. O que quer dizer isso? Lá a gente tem um grupo de bactérias, quando eu falo aeróbicos, que conseguem sobreviver na presença de oxigênio, e anaeróbicos, aquelas que não sobrevivem na presença de oxigênio. Lá eles utilizam esses grupos de micro-organismos para decompor a matéria orgânica. Então eles pegam aquele restante, né, de lixo, aquela matéria orgânica toda, colocam essas bactérias, que já são selecionadas, já são estudadas, coloca elas nesse ambiente e elas compõem essa matéria orgânica em compostos mais simples, compostos menos tóxicos, menos poluentes, e aí o trabalho dali para frente é mais fácil de trabalhar. Então, quando a gente fala de microbiologia ambiental, é extremamente utilizar as bactérias para degradação de matéria orgânica, né? Decomposição. Essa aqui de doença, né? Que eu já coloquei, é o que a gente mais vai trabalhar, é o que a gente mais vai falar, afinal, vocês são do grupo da saúde, e isso é uma coisa que fascina a gente, porque a gente tem que saber lidar com elas também. Mas vale a pena falar dos demais processos, quando a gente fala dos processos industriais. A gente tem os lactobacilos, então lá os lactobacilos, né, você vai comprar um iogurte, tem lá a presença de lactobacilos. A importância dos lactobacilos para o nosso processo digestivo é uma coisa absurda. Então aqui, ó, do lado a gente consegue ver, né, os nossos iogurtes, os leites fermentados, o trabalho com esses lactobacilos. Não quer dizer que somente esse grupo de bactérias é interessante para a industrial, porque não é, mas essa é uma que a gente acaba falando demais. Tá? O kefir, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar. O kefir, na verdade, ele é muito difundido pela comunidade para fazer queijo, para fazer ricota, para fazer iogurte. Ali não é somente um grupo de bactérias, ali nós também temos leveduras, que são fungos, mas prioritariamente ali nós temos um grupo de bactérias, tá? E são muito boas para o processo digestivo, para a nossa saúde. Um outro exemplo é o ciclo do nitrogênio, né? Visto que nós temos um gás na atmosfera, o nitrogênio, que ele vai estar basicamente não, a gente não consegue absorver esse gás, e aí as bactérias que vivem no solo, fixada com raízes de planta, elas conseguem captar esse nitrogênio e a planta consegue absorver. Qual que é a importância disso? Agora a gente volta lá na bioquímica que vocês já estudaram. O nitrogênio, ele é fundamental nas proteínas. E aí a gente precisa desse nitrogênio para a composição dos aminoácidos, para fazer as nossas proteínas, e aí vem das plantas, por causa da fixação do nitrogênio. E por fim, na engenharia genética e na biotecnologia, para fazer um monte de produtos, entre eles a insulina. Então, hoje em dia, a insulina, né, para quem é diabético, ela é produzida através de bactérias, hormônio do crescimento, ele é utilizando bactérias. Algumas vacinas a gente já trabalha com bactérias. Então, na verdade, as bactérias ela exercem inúmeras funções, não só como causadoras de doenças, mas como funções extremamente benéficas. Por isso que a bacteriologia cresce, é uma ciência que cresce absurdamente. Falando então no geralzão das bactérias, quais são as características desses micro-organismos? Todos eles, sem exceção, são organismos unicelulares. Se eu estou falando que eles são unicelulares, eles são formados por uma única célula, somente, nesse caso aqui não existe exceção. E aí você pode chegar para mim e falar assim, Natália, lá no comecinho da aula você acabou falando que as bactérias são seres microscópicos, mas eu já peguei uma placa, por exemplo, e já consegui ver uma estrutura parecida com essa daqui. Por exemplo, onde o cursor está passando. E, na verdade, o que acontece? As bactérias são seres que elas podem ser encontradas na forma isolada ou em colônias. Então, por exemplo, elas são seres microscópicos. Você só consegue observar elas no microscópio. Mas o que acontece? À medida que elas vão se proliferando, se dividindo, se reproduzindo, elas podem ver isoladas ou em colônias. Quando elas vão vivendo em colônias, aquela colônia pode ser tão extensa que você pode observar a olho nu. Então, aqueles pontinhos que você observa a olho nu, como por exemplo, se você olhar uma placa dessa forma aqui,
Aquilo não quer dizer uma única bactéria. Ali está dizendo um grupo de bactérias, uma colônia de bactérias que conseguiu se reunir daquela forma e você consegue observar agora a olho nu. Mas não quer dizer que aquele grupo exerce uma única função. Ali são inúmeras bactérias, cada uma exercendo a sua função de forma isolada. Tudo bem? Isso aí. Elas não possuem núcleo definido. Se elas não possuem núcleo definido, nós continuamos no grupo dos procariontes. Então, lembra, quando a gente falava dos vírus, nós falávamos de seres acelulares, eram parasitas intracelulares obrigatórios. Agora, a gente está falando de um outro grupo, as bactérias. As bactérias agora são seres unicelulares, um único tipo celular, ou seja, elas têm membrana plasmática, bonitinho, só que elas não apresentam núcleo. É uma característica delas, isso quer dizer que o material genético dela está solto, está disperso pelo citoplasma. Então, eles são considerados seres procariontes. Além de não possuírem núcleo celular definido, eles também não têm organelas nenhuma. Então, você não vai encontrar nas bactérias retículo, complexo de Golgi, você não vai encontrar nada disso, tá? Então, elas não têm. Quando a gente, nos próximos slides, vocês vão observar, quando eu falo de uma bactéria, a estrutura é bem simples, dentro dela vai ter somente o citoplasma, material genético disperso e algumas enzimas. Elas são muito pequenininhas, medem aproximadamente 0,2 a 1,5 micrômetros de comprimento e elas, em média, são 10 vezes menores que uma célula. Aí aqui, gente, essa aqui é a estrutura geral de uma bactéria. Todas as bactérias, elas têm essa estrutura, ou seja, anota aí, todas as bactérias, elas apresentam obrigatoriamente uma parede celular, tá? Essa parede celular vai ser tema do próximo vídeo que eu vou fazer. É uma parte externa, cobrindo essa parte externa por dentro. Nós temos a membrana plasmática, lembra da membrana plasmática? Igual a nossa, uma bicamada de fosfolipídios de membrana, igualzinho a nossa estrutura tem proteínas de membrana. Por dentro da membrana plasmática nós temos o citoplasma. Como um ser procarioto, o material genético, o DNA dele, está disperso no citoplasma. Ele tem DNA e RNA próprio dele, igualzinho ao nosso esquema, no nosso caso. E esses montes de pontinhos aqui são enzimas, proteínas e ribossomos características das próprias bactérias, tá? Flagelos, cápsula, fímbrias, isso aqui eu vou falar no próximo vídeo que eu vou fazer. Mas obrigatoriamente todas as bactérias, elas vão possuir parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético solto pelo citoplasma e as enzimas para poder fazer todo o processo delas. Tudo bem? Anota isso aí. Então, gente, dando continuidade, dá uma olhadinha aqui nessa apresentação. Aqui seria você olhando as bactérias pelo microscópio óptico, que é um microscópio comum de luz. Então, você observa, tá vendo aqui as colônias, elas todas agrupadas. Você pode ver ela nesse esquema, formando uma cadeia, tá vendo? Elas mais agrupadinhas, como se fossem cachos. A gente pode observar elas mais compridinhas. Então, repara que a gente pode observar pelos tons azuis, roxo e pelo tom vermelho. Isso no próximo vídeo eu vou explicar por que essa diferença é coloração de grã, que a gente fala. Essa característica da cor vai ser de acordo com a característica da parede celular de cada uma delas. Então, elas vão apresentar cores diferenciadas. Isso é um mecanismo de identificação que a gente pode ter dos grupos de bactérias. E quando a gente tem uma microscopia eletrônica, que é a coisa linda de se ver, olha que coisa mais linda que a gente consegue observar. Repara, gente, as formas das bactérias, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Olha essa forma dessa bactéria aqui. Olha esse bastão. Tá dando para ver perfeitamente? Isso aqui é um bastão. Essas bactérias aqui são chamadas de bastonetes ou bastões. Tá vendo? Porque ela tem característica igual aquele algodão compridinho, assim, sabe? Essa daqui, se vocês observarem, elas podem ser um pouco mais arredondadinhas, que são as copos. Essa daqui, se você notar, elas fazem curvas. Ó, elas têm isso aqui, esse mecanismo em espiral. Isso aqui são as espiroquetas. Então, para cada grupo de bactérias, a gente tem formas definidas. É isso que a gente começa a ver aqui. E somente em microscópio eletrônico que a gente consegue ver essas formas muito bem definidas. Aqui, ó, para mostrar para vocês como é o movimento delas, no microscópio a gente consegue ver essa movimentação. Repara que elas se locomovendo, elas têm capacidade de locomoção, tá, gente? Olha aqui, ó, aqui conseguiu ainda, enquanto elas não morriam, uma alta capacidade de multiplicação, elas conseguem se locomover. Algumas bactérias têm flagelos, esses flagelos ajudam no processo de locomoção delas.
É bem interessante mesmo. Nem todo momento que a gente olhar as bactérias no microscópio elas vão se locomover, muito pelo contrário, mas existem processos em que a gente consegue ver elas se locomovendo. É bem legal, né, gente? Aí agora a gente entra nessa parte aqui de morfologia. As bactérias, gente, elas apresentam 3 morfologias básicas que a gente vai falar. A gente vai aprender sobre cada uma delas aqui agora. É a forma com que elas vão conseguir se organizar, se arranjar. E isso daqui, a forma com que elas se organizam, também é uma metodologia, é uma característica de visualização. Então, por exemplo, você vai olhar no microscópio, você vai, primeiro a gente faz a coloração de grão, para primeiro classificar em bactérias gram-positivas e gram-negativas. Aguarda um pouquinho a ansiedade aí, que eu vou explicar isso no próximo vídeo. E além de você ver isso, você vai ver pela forma que elas apresentam. Então, pela forma, elas apresentam 3 arranjos básicos, que elas são esféricas, em forma de cocos. Repara aqui essas bolinhas, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre elas. Elas podem ter a forma de bastão ou bacilos, repara aqui, ó, igual essa formazinha aqui daquele algodão bem compridinho, ou elas podem ter a forma espiral, tá vendo? Ó, espiroquetas ou espirilos, que parece essa vírgulazinha. Então, dependendo de como você observa elas no microscópio, você vai falar, oh, isso aqui é uma cocos, isso aqui é um bacillus, isso aqui é uma espiroqueta, porque de acordo com a forma com que elas apresentam. Tá? As bactérias vistas ao microscópio, elas podem, mais uma vez, elas podem estar isoladas ou elas podem estar formando colônias, mas é uma característica das espiroquetas ou espirilos ficarem como bactérias isoladas, é uma característica delas. Tá? Vamos ver um pouquinho de cada uma. Ó, quando eu falo de bactérias, cocos ou esféricas são as bolinhas. Então, se eu tenho uma única cocos, se eu observo no microscópio cocos isoladas, tá vendo isso aqui, ó? Nós temos cocos puramente cocos. Agora, elas podem formar colônias, lembra disso? No momento que elas formam colônias, elas podem assumir vários formatos. Se essas colônias forem, por exemplo, de 2 cocos, somente 2 cocos, várias 2 coquinhos se unindo, nós temos então diplococos. Se essa união das cocos forem como se fossem um colar de pérolas, tá vendo aqui? Nós temos streptococcus. Repara, isso aqui é um colar de pérolas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas vão se unindo uma atrás da outra como se fosse uma fila indiana. Elas vão unindo uma atrás da outra. Isso são as streptococcus. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar em streptococcus. Bactérias streptococcus, vivem na garganta, por exemplo. Bactérias streptococcus, eu não estou falando que bactéria que é. São bactérias que o formato de cocos, repara agora, vamos começar a prestar atenção no que a gente escuta. Formato de cocos, bolas redondas, esféricas. Se são streptococcus, então que elas estão como se fosse um colar de pérolas, uma atrás da outra, fila indiana. Então elas vivem em colônias fazendo essa estrutura. Outras são as tétrades, dá uma olhada nisso aqui, parece até quando a gente vai empilhar a bola como é que chama, gente? Que você tem aquela mesa, sinuca, né? Parece até sinuca, tá vendo? Você coloca ela assim, tétrades, tetra, 4, 1, 2, 3, 4. Então, são grupos de 4 cocos unidas. Então, você vai ver as tetras assim, se tivesse mais 4 grupos assim, são as tétrades. São essas que a gente fala que são 4 cocos no único plano. Por que no único plano, gente? Dá uma olhada para essa aqui do lado. As sarcinas. As sarcinas, repara, 1, 2, 3, 4. Tem um outro 4 lá atrás. Mas tem em cima, 1, 2, 3, 4. Repara. Repara que a sarcina, gente, é como se você pegasse as tétrades e colocasse em mais um grupo por cima. Então você tem a sarcina. As sarcinas são grupos de 8 cocos unidos. Só que é uma por cima da outra e vai unindo uma por cima da outra. São divisões em 3 planos. É extremamente difícil olhar o microscópio e conseguir uma sarcina. Porque quando a gente olha no microscópio, você pode achar que é uma tétrade. É mais fácil você achar como tétrade do que como sarcina. É mais difícil, tá? No microscópio eletrônico que a gente consegue visualizar isso aqui muito melhor. E o outro grupozinho são as estafilococcus, também muito conhecidas, a questão da pele toda. As estafilococcus são cocos, tá vendo? Qual que é a diferença das estafilococcus para as streptococcus que estão aqui? As estafilococcus, elas fazem como se fosse um cacho de uva. Ó, começa aqui e depois elas só vão aumentando no tamanho. Elas não vão enfileiradas uma atrás da outra. Elas formam esse cachinho de uva aqui. Então, toda vez aqui para frente que vocês escutarem a palavra streptococcus, estafilococcus, diplococcus, é exatamente como essas cocos, essas bactérias em bolinhas, em esferas, elas se rearranjam. Que é isso. Ó,
Dá uma olhada aqui, ó. Aqui são cocos isolados, Moxorella catarrhalis. Isso aqui são grupos de bactérias que causam catarro, né? Como o próprio nome, né, da espécie diz. Repara, aqui, gente, são cocos isolados. Repara, ó, bolinha, 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 bolinha. Ah, Natália, mas eu tô vendo aqui, ó, me parece tá me parecendo aqui uma Streptococcus. Realmente, pode parecer, mas na grande maioria delas, elas estão mais isoladinhas. Um outro exemplo agora de Diplococcus é Neisseria, que causa a gonorreia, é uma bactéria. Repara, são Diplococcus. Olha que bonitinho. Aqui, com a microscopia eletrônica, a gente consegue observar perfeitamente essa divisão entre elas. Tá vendo? Ó, Diplococcus. Aqui são as tétrades. Repara, gente, tétrades e sarcinas. Como é difícil observar pelo microscópio óptico comum a diferença de uma tétrade para uma sarcina. Graças a Deus, tanto no grupo das tétrades quanto das sarcinas, são bactérias de vida livre, então elas não são patogênicas. Então, a gente no dia a dia do laboratório, a gente praticamente não vai trabalhar com elas. Elas são mais encontradas sem causar dano ao meio ambiente, à saúde, né, ao corpo humano. Então, aqui as tétrades, elas fazem um grupo de 4 e a sarcina é uma por cima da outra. É muito difícil mesmo, tá, gente, observar no microscópio. Aqui nós temos, então, um grupo de estáfilos e um grupo de streptococcus. Repara, gente, que as streptococcus, ó, opa, uma atrás da outra, colar de pérolas, colar de pérolas, colar de pérolas, colar de pérolas. É claro que aqui fiz um emaranhado danado, mas na grande maioria a gente consegue ver que são um colar de pérolas, uma atrás da outra bonitinha. Característica Streptococcus. Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes é a característica, é a bactéria que é causadora dos furúnculos, da vida lá. E aqui Staphylococcus. Olha os cachinhos de uva aqui, ó. Tá vendo? Vários cachinhos de uva. Elas são muito aglomeradas, tá vendo? Muito juntinhas uma na outra. Essas são as Staphylococcus. Tá? Aqui Staphylococcus aureus, que é muito comum na nossa pele e no nosso corpo. Aqui, gente, são alguns exemplos que eu dei. Não precisa, não há a necessidade de decorar que Neisseria é Diplococcus, que Streptococcus pyogenes é... Não tem necessidade. Eu quero só que vocês entendam as formas. O que quer dizer um coco, o que quer dizer um Diplococcus, um Streptococcus, Staphylos, Sarcina e Tétrade. Isso a gente tem que saber, tá, galera? Agora, saindo um pouco das cocos, os bacilos, repara bem, gente, eles são bastonetes. Ó, aqui, ó, bastões. E aí eu costumo brincar muito em sala, no primeiro dia de aula, eu até comentei com vocês que a forma das bactérias parece muito aquele biscoito Cheetos, tá, gente? Nada contra, é só uma brincadeira para vocês conseguirem pensar bem. Então nós temos as cocos, que são as redondinhas, os bacilos, não parece? Aquele que é compridinho? Ele parece ter aquele algodão também, que é bem compridinho, ó, repara bem. E aí eles podem ser longos, eles podem ser mais curtinhos, não quer dizer que eles vão ser compridos, tá, gente? Eles podem ser longos ou curtos, a extremidade dele pode ser toda reta ou pode ser um pouco mais achatada quando chega aqui na extremidade. Tá? Eles não têm tantos arranjos quanto os cocos, então você não vai encontrar, por exemplo, tétrades, sarcinas, nada disso. A maioria deles se apresenta como forma isolada, mas eles podem ser aos pares, como diplobacilos, ou eles podem estar em cadeias. Repare isso aqui, ó, estão em cadeias. Você consegue observar nitidamente que esses três aqui, ó, estão juntinhos uma da outra. Então, se são juntinhos, streptobacilos. Lá não eram os streptococcus, porque cocos de bola. Aqui streptobacilos, porque a estrutura deles é mais compridinha, de um bacilo. Tá conseguindo ver? Repare esse aqui de cima, ó, são duas. Duas. Se são duas, eles estão unidos, isso aqui é um diplobacilo. Tá? Eles também podem aparecer como crescimento em palhada, que a gente fala, ou letras chinesas. Se você reparar aqui, ó, aparecem umas letrinhas chinesas. Tá? Vou mostrar aqui para vocês essa imagem. Ó, repara, diplobacilos, que é do Mycobacterium lepra, que causa lepra. Repara aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, diplobacilos. Esse aqui que parece as letras chinesas, tá vendo? O crescimento palhada. Eles são bacilos, tá vendo? Então, eles são mais compridinhos, só que parecem mesmo as letrinhas chinesas. Cocobacilos é um pouco mais difícil da gente entender, porque na verdade parece que são bacilos, e ao mesmo tempo que você olha, parece que é cocos, porque repara que a extremidade deles é arredondado e eles são pequenos. Então, esse grupo aqui, eles deixam a gente confuso se é um cocos redondos ou se eles são bacilos compridinhos, bastões, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de Haemophilus influenza, que é, né, a bactéria causadora da influenza, da gripe influenza.
Tá aqui. Escherichia coli, que é a bactéria que a gente comum do trato gastrointestinal, que é a contaminadora de alimentos, que está muito envolvida com problemas intestinais. Repara, gente, elas são bacilos isolados, um único bacilo. Você vai observar elas como se fossem diplobacilos no momento de divisão binária, na hora que elas se dividirem, mas basicamente elas são únicas, então são bacilos isolados. E aqui um exemplo de streptobacilos, ó, 1, 2, 3 unidas. Aqui a gente tem mais de 3, essa aqui de baixo, tá vendo? Ó? Então, vocês são strepto, uma atrás da outra. Bacilos. Isso aqui é Bacillus thuringiense, que é um tipo de bactéria do solo, que a gente encontra muito no solo. Mais uma vez, não precisa decorar exemplo, nem ficar preocupado com nomes, tá, gente? Vocês têm que saber basicamente as formas. Quando eu falo de bacilos, basicamente de diplobacilos, streptobacilos e bacilos isolados. Ok, galera? Tudo bem? E o nosso últimozinho, que são as espiroquetas ou espirilos. Eles têm formato em espiral. Qual que é a diferença entre uma? Repara, gente, quando elas têm a forma mais espiraladas, como se fossem saca-rolhas, tá vendo? A gente tem costume de chamar elas de espirilos. Tá vendo? O treponema pálido é a bactéria que causa a sífilis. Ela tem esse formato, tá vendo? Ela parece um saca-rolhazinho. Essa daqui, a gente pode chamar elas de espirilos, e outras, elas simplesmente são mais rígidas, que a gente pode ter as espiroquetas, tá? Então a gente tem espiroquetas ou espirilos, na verdade todas elas têm a forma espiral, só que algumas parecem que elas conseguem fazer uma volta a mais, outra parece que elas são mais rígidas. Essa aqui é a Campylobacter, aqui a H. pylori, né? Quem conhece essa daqui, a H. pylori, é aquela bactéria que é comum no estômago das pessoas. Ele é muito encontrado em alimentos, né, que não foram bem preparados, estão contaminados, e ela se desenvolve muito bem em pH ácido. Por isso que elas causam muitos problemas no estômago, tá? Então, gente, esse aqui